Olá pessoal, estão prontos para a aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e hoje nós vamos falar sobre figuras tridimensionais. Os sólidos que a gente conhece e que a gente pode estudar, eles têm alguns elementos especiais, algumas partes deles que a gente pode chamar por nomes corretos. Vejam aqui, por exemplo, eu tenho um cubo, tá? O cubo, ele tem as faces, que seriam, a gente costuma chamar de lado, mas o nome correto é face, que é cada uma das partes dele. Como esse aqui é um dado, eu sei que ele tem 6 faces. Uma em cima, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, tá? Além disso, nós temos essas linhas que ficam no encontro de duas faces. Elas são chamadas de arestas. O cubo tem 12 arestas, tem 4 aqui em cima, tem 4 embaixo e tem as laterais aqui. Essas aqui são chamadas de arestas. E esse lugar onde 3 faces se encontram, ou que as arestas se encontram, esses cantinhos, são chamados de vértices. Aqui o cubo que eu estou olhando tem 8 vértices. Vejam que aqui uma pirâmide também tem faces, essa aqui tem 4 faces, tem arestas, que são os cantinhos, e tem vértices, que são esses pontos onde se encontram as faces ou as arestas. E aqui? Será que nós temos vértices? Não, um cilindro não tem vértices. Ele tem uma aresta redonda aqui, ó. E esse aqui que parece o cone, ele na verdade não tem, eu não tenho a figura de um cone, mas o cone tem um vértice, que é aquela ponta em cima, onde a gente reconhece que é um cone. Então vejam aqui, ó, o que eu tinha falado, nós temos aqui a aresta, que é o encontro das faces, o vértice, que é esse que está marcado ali com um pontinho preto, e a face, que é a que está pintada de vermelho, tá? Agora vamos reconhecer esses elementos em outros sólidos? Veja o que diz o exercício. Em cada sólido a seguir, pinte de azul uma face, de rosa uma aresta e de verde um vértice, tá? Eu vou pegar apenas uma dessas figuras e vou reproduzir para a gente fazer o que é pedido. Então, eu vou pegar aqui o paralelepípedo. O paralelepípedo, e nós vamos tentar identificar primeiro uma face e pintar de azul. Então, eu vou escolher essa face aqui, ó. Vou pintar de azul. Mas você pode escolher essa ou aquela, que são as que são visíveis no desenho, tá? Em seguida, de rosa, uma aresta. Como eu não tenho rosa, eu vou usar o vermelho, uma aresta. Vou escolher essa aresta aqui, ó. Você pode escolher qualquer uma das outras linhas que fazem o desenho, são arestas. E por último, que era para ser de verde, eu vou usar o preto, para marcar um vértice. O vértice é um desses cantinhos, ó. Cada um deles é um vértice. Você pode escolher qualquer um deles para representar. E aqui na pirâmide? Vejam que na pirâmide nós temos as faces, tem a forma de triângulos. Eu aqui consigo ver nesse desenho 2 delas. Quando a gente está representando no papel um sólido geométrico, a gente não consegue desenhar todas as faces assim como está desenhado aqui. Eu consigo ver 2 delas, tá? E as arestas eu consigo ver aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5. Por fim, os vértices, que são os cantinhos aqui, consigo enxergar nesse desenho 1, 2, 3, 4, tá? E aqui no cilindro? Vejam que nós temos uma face plana que a gente consegue ver, que é a parte que se eu apoiar o cilindro ele não vai rolar, como aqui. Eu apoiei na face plana, tá?
E a gente também tem uma face que é circular, que é redonda, tá? Que eu consigo ver aqui também. As arestas eu só tenho na parte de cima e na parte de baixo, tá? E vértice, o cilindro não tem vértice, porque não tem nenhum cantinho. Por outro lado, o cone também tem uma face plana, que é onde ele está apoiado para ficar de pé. Ele tem uma face circular, que se a gente deitar, ele sai rolando. E ele tem um vértice só aqui em cima, que a gente pode marcar aqui. Agora, voltando à atividade anterior, a gente tem que identificar quais desses sólidos apresentam pelo menos uma superfície curva. Eu separei eles aqui para a gente olhar e identificar. Quais desses sólidos apresentam uma superfície curva? Esse aqui, que é o paralelepípedo, não tem superfície curva. Todas as faces dele são planas. A mesma coisa com a pirâmide. A pirâmide, todas as faces são planas. De qualquer lado que eu apoiar a pirâmide, ela não sai rolando. Então, não é a pirâmide. O cilindro, sim, tem uma superfície curva. E a prova disso é que se eu deito um cilindro sobre a mesa, ele sai rolando. E por fim, a coisa mais parecida que eu consegui aqui, parecido com um cone, foi esse copo. E vejam, a face circular do cone faz com que ele role. Então, temos dois sólidos aqui que têm as superfícies que não são planas, que são circulares. Agora vejam aqui. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é a planificação de alguns sólidos. Essa aqui, que é a do cone. Então, eu consigo ver as faces do cone claramente. Essa é a face plana que fica embaixo. E se eu montar o cone aqui, eu tenho ele completamente visível, tá? Temos uma face circular aqui e essa face aqui que é circular, que é a parte de um círculo para formar o cone. Aqui, qual será que é o sólido que eu vou formar se eu dobrar e montar essa planificação? É paralelepípedo. Na verdade, é a mesma figura que está lá. A gente pode identificar contando que ele tem 6 faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E aqui, essas linhas que estão aqui, que são onde a gente vai dobrar para montar o sólido, são as arestas. As arestas, na planificação, ficam representadas como linhas, inclusive no contorno. Essas abinhas que estão aqui, elas são feitas para que a gente possa dobrar e colar, mas elas não fazem parte da planificação do sólido, elas não são faces, por isso até vocês podem ver que aqui elas estão representadas em branco, porque elas não fazem parte da planificação do sólido. A planificação realmente é feita apenas pela parte em azul. E como que a gente identifica aqui os vértices? Lembrem-se que eu falei que os vértices são os pontos onde as arestas se encontram. Então, aqui na planificação, os vértices são esses cantinhos onde a gente tem o encontro das arestas. E essas duas planificações? Essa aqui, que tem a forma de um triângulo, é a planificação de uma pirâmide cuja base é um triângulo. Lembra que eu falei que em uma pirâmide as faces, temos várias faces na forma de triângulos? Quando eu monto essa pirâmide aqui, eu dobro nas arestas e tenho a pirâmide formada. Então, temos aqui, como eu falei, cada uma dessas figuras geométricas é uma face, as faces.
Aqui, essas linhas são as arestas e os encontros das arestas são os vértices. E a última planificação que a gente vai ver aqui é essa que é a do cilindro. Vejam, se eu dobrar aqui, eu coloco em pé e daí eu contorno aqui todas para obter um cilindro. Todos esses dentinhos é para facilitar, lembrem-se, essa parte em branco não faz parte da planificação, mas como é difícil colar, eu tenho esses vários dentinhos para na hora que eu quiser montar o sólido e deixar ele montado, eu ter onde colar. Então, vejam que a planificação do cilindro, ela tem 2 círculos, que são a parte de cima e a parte de baixo, 2 faces, e mais um retângulo, que quando ele se curva, forma a superfície lateral do cilindro. Portanto, na aula de hoje, nós reconhecemos quais são os elementos que estão presentes nos sólidos geométricos e reconhecemos esses mesmos elementos nas planificações dos sólidos mais conhecidos. Nos vemos na próxima aula.